Todo indivíduo é titular de direitos, mas existem direitos que ultrapassam o âmbito individual, abrangendo a coletividade, como os direitos trabalhistas e o direito à saúde. Esses direitos são conquistas sociais reconhecidas em lei, e seu cumprimento é fundamental para o exercício da cidadania. Direitos coletivos e cidadania é o tema de hoje do Viver Ciência. No Brasil, os direitos coletivos se dividem em três: direitos coletivos no sentido estrito, direitos difusos e direitos individuais homogêneos. Direitos coletivos são aqueles titularizados por uma comunidade não necessariamente determinada, mas passível de ser, como, por exemplo, o direito das mulheres à saúde. Direitos difusos são aqueles em que não é possível identificar uma coletividade determinada para ele. Por exemplo, o direito ao meio ambiente. Já os direitos individuais homogêneos são direitos coletivos, cujos titulares são identificados a partir de uma situação de fato, quando, por exemplo, uma determinada telefônica não presta o serviço adequado. Qual é a diferença entre esses direitos todos, né? Eu tenho um sujeito coletivo e esses sujeitos, em geral, exercem esses direitos apenas coletivamente. Mas, no direito individual homogêneo, é possível que eu reivindique esse direito individualmente, embora a origem de fato seja comum com outros sujeitos. Os direitos coletivos estão diretamente relacionados à cidadania, um conceito a princípio embasado pelos direitos individuais, em geral, titularizados pela figura do homem burguês, branco, detentor da representação política. A partir do século XX, uma série de lutas sociais ganha força, novos sujeitos surgem e a cidadania se expande. Quando eu tenho mulheres votando, quando eu tenho crianças com direitos, quando eu tenho políticas públicas para a juventude, eu amplio esse conceito de cidadania porque esse conceito está imbricado exatamente nesse conjunto de prerrogativas de ser político, de atuar na cena pública. Então, esses direitos hoje, coletivamente falando, em estados democráticos, eles são essenciais para o exercício dessa cidadania cujo conceito se ampliou. Apesar dos avanços históricos, boa parte dos brasileiros não conhece a fundo seus direitos e não busca meios para que eles sejam cumpridos. A cidadania no Brasil é considerada passiva. As decisões políticas se concentram na figura do Estado e o cidadão está sempre à espera de alguém que decida por ele. Nós precisamos hoje no país, para fortalecimento da cidadania, exatamente do oposto. Uma cidadania de caráter mais ativo, com maior participação popular, com criação de mecanismos para que os brasileiros se manifestem, tomem decisões e também se corresponsabilizem pela gestão da coisa pública e, obviamente, pela garantia de direitos que são individuais, coletivos ou que sejam. Mas esses cidadãos, para que possam fazer isso, necessitam de mais mecanismos. Olá! No Viver Ciência de hoje estamos falando sobre direitos coletivos e cidadania. Nossos convidados são a doutora em Direito e professora da UFG, Maria Cristina Vidotti, e o doutor em Educação e professor da UFG, juiz Adegmar José Ferreira. Bem-vindos ao Viver Ciência. Obrigado. Muito obrigada, Divino. Bom, nós somos às ruas de Goiânia para saber quais são as dúvidas da população sobre esse assunto. Vamos conferir então. Meu nome é André Ferreira e eu gostaria de saber se os moradores de rua são considerados cidadãos. Professora Adegmar, por favor. Sim, né? Mais do que nunca, né? O cidadão, ele se caracteriza pela própria condição humana, né? Uma vez ser humano, à medida em que a pessoa estabelece relações, não só com as relações interpessoais, mas as relações entre o próprio sujeito e o Estado, né? Naturalmente, ele se caracteriza como cidadão titular de todos os direitos. Infelizmente, o discurso jurídico, embora muitas vezes negue essa situação, mas que não tem como negar que o cidadão, seja ele de rua ou não, né, tenha todos esses direitos assegurados. Portanto, ele é um cidadão. Professor, mas o fato dele não gozar desses direitos não implica, não interfere? Né? Esses direitos normalmente são subtraídos, né, dessas pessoas por uma série de circunstâncias, às vezes, muitas das vezes por ausência de vontade política por parte do Estado, né, e dos seus mecanismos, dos seus aparelhos, né, de Estado, e acaba muitas vezes suprimindo esses direitos de forma indevida, mas esses direitos deveriam ser naturalmente
principalmente de acordo com o discurso jurídico da nossa Constituição Federal, que diz que é uma Constituição cidadã, né? Uma vez sendo uma Constituição cidadã, por que não assegurar a todo e qualquer ser humano essa condição de cidadão? Próxima pergunta na tela. Meu nome é Romeu Benvenuti e eu gostaria de saber como nós podemos ter conhecimento dos nossos direitos. Então, professor? Isso, a Carta Magna, a Constituição Federal, que é naturalmente a referência de todo o arcabouço jurídico, né, do país, estabelece perfeitamente quais são os direitos e obrigações dos cidadãos, né, não só os nacionais, mas também os estrangeiros aqui residentes, né? Então, esses direitos eles são naturalmente consolidados a partir do momento em que as pessoas vão exercendo conscientemente, né, e reivindicando esses direitos junto aos mecanismos de controle do próprio Estado, inclusive junto ao Poder Judiciário, né? Porque o Poder Judiciário, pela Constituição Federal, é um braço do Estado que estaria sempre à disposição, aberto, né, para toda e qualquer reivindicação sobre algum vilipêndio ou algum direito causado a uma determinada pessoa. Então, essa seria uma forma de exercitar, naturalmente, o seu direito através do Poder Judiciário. Ok, mais uma pergunta. Meu nome é Douglas Alves. Eu gostaria de saber quando nossos direitos não são cumpridos, a quem devemos recorrer? Isso, exatamente o que eu acabava dizendo em relação à resposta à pergunta anterior, né? A Constituição diz que todo e qualquer vilipêndio é direito de qualquer cidadão, de qualquer ente jurídico, seja o cidadão pessoa física ou jurídica, o caminho é postular junto ao Poder Judiciário. Ou seja, a luta pelo direito, naturalmente, ela se dá no campo, em situação de conflito, no campo do Poder Judiciário, ou seja, no âmbito do Poder Judiciário. Então, o que se espera é que esse Poder Judiciário, como um tatame, ou seja, como um espaço de luta, ele ofereça condições para que essa luta seja uma luta saudável e que ofereça garantia àquelas pessoas que compõem esse protagonismo aí da relação jurídico-processual em conflito. Professor, para ficar mais claro para o nosso telespectador, o Poder Judiciário é o Ministério Público, as defensorias? O Poder Judiciário, ele distingue do Ministério Público. O Ministério Público é uma instituição importantíssima que atua junto ao Poder Judiciário. Né? O Poder Judiciário é composto de juízes, desembargadores e ministros. Né? Esses juízes, desembargadores e ministros tem um compromisso, né, legal, naturalmente, de dizer o direito nas situações conflituosas, resolvendo os conflitos postos em juízo. Então, o Ministério Público, tal qual também a Defensoria Pública, né, são instituições importantes que atuam junto ao Poder Judiciário. A advocacia, né, no caso a OAB, o advogado individualmente postulando em nome do seu cliente, e também a Defensoria Pública em defesa das pessoas menos favorecidas. Né? E em Goiás, agora recentemente, foi instalada a Defensoria Pública no estado de Goiás, que está à disposição das pessoas, dos cidadãos que pretendem reivindicar seus direitos. Ok, Viver Ciência faz agora o seu primeiro intervalo. A gente volta em 2 minutinhos. Ainda hoje, você vai conhecer uma iniciativa da UFG que mobiliza professores e alunos na promoção da cidadania na comunidade quilombola Calunga. E ainda vai saber como funciona o Observatório de Justiça Agrária da Faculdade de Direito da UFG. Estamos de volta com Viver Ciência, hoje tratando sobre direitos coletivos e cidadania. Nossos convidados são os professores Maria Cristina Vidotti e Adegmar José Ferreira. Oficinas sobre regularização fundiária, tratamento alternativo da água e vacinação e castração de animais, dentre outras ações. Professores e estudantes de diversos cursos da UFG se mobilizam todos os anos para promover cidadania junto aos habitantes da comunidade quilombola Calunga, no Nordeste goiano. Vamos conhecer melhor então essa iniciativa. Os Calungas são uma comunidade formada por descendentes de pessoas escravizadas fugidas e alforriadas das minas de ouro do Brasil Central, que habitam a região da Chapada dos Veadeiros, em Goiás. Esses povos levam uma vida simples e têm pouco acesso aos serviços de responsabilidade do Estado. O programa Calunga Cidadão, iniciado em 2012, objetiva levar a essas pessoas direitos fundamentais. Direito ao meio ambiente sadio, direito à educação, o direito à inclusão, o direito à igualdade racial, que é um direito que eles têm coletivos e que nós estamos buscando
dar efetividade a esses direitos. A gente tem estudantes na UFG desde a primeira ação, quando nós começamos a divulgar, nós temos cada vez um número maior de quilombolas, sobretudo de quilombolas Calunga, estudando na UFG. Isso é um direito importante, né, de igualdade racial. Professores e alunos dos cursos de Direito, Veterinária, Turismo, Biologia, dentre outros, prestam serviços e realizam oficinas para esclarecer aos calungas questões jurídicas e ambientais, além de promover saúde e a valorização da cultura negra. A resposta da comunidade ao programa tem sido bastante positiva. O que se percebe de mais efetivo na cidadania que a gente leva a eles é a possibilidade de eles se tornarem visíveis, de eles terem voz, né, de ter alguém representando o Estado que os ouça, que os permita reivindicar os seus direitos, que permita mostrar o que eles querem, como eles se entendem, como eles se identificam, né? Mas os Calunga não são os únicos beneficiados com a iniciativa. O Calunga Cidadão também é importante para a universidade, uma vez que sensibiliza e mobiliza professores e alunos para atuar em favor dos menos favorecidos. O que acontece na comunidade Calunga acontece no meu mundo, no meu momento de vida, e eu sou responsável por aquilo. Eu acho que é isso que nós tentamos passar para os nossos alunos e conscientizar o nosso grupo, né? Que nós estamos respondendo a uma responsabilidade que nós temos. Professora Maria Cristina, fala um pouquinho para a gente então sobre a última edição do programa Calunga Cidadão. Foi realizada em Monte Alegre, não é isso? A última edição, bom, é uma satisfação estar aqui complementando essa entrevista sobre o programa Calunga Cidadão. A última edição foi realizada agora em Monte Alegre, na comunidade do Riachão, Vão de Almas, no dia 26 de setembro de 2015. Foi a última vez que nós estivemos realizando a ação. E aconteceu com várias unidades, trata-se de um programa da UFG, aconteceu com várias unidades participando, e o apoio do Exército, tendo em vista que é preciso veículo tracionado para chegar a essa comunidade. Então, nós fomos até um determinado momento da estrada com o ônibus, e de lá nós tivemos que tomar o caminhão do Exército e seguimos adiante para realizar essa ação. E como foi a recepção? A recepção é sempre muito boa, né? Porque efetivamente a gente tem conseguido algum resultado para os calungas e eles têm percebido isso, sobretudo com relação à educação, né? Tem melhorado muito ao próprio reconhecimento, à própria visibilidade com relação às terras, né? Porque o INCRA, como eu disse, tem participado muito dessas ações. Também, com relação à saúde animal, isso tem se efetivado demais. A professora Maria Clorinda já tem um projeto muito antigo com essa comunidade e tem produzido resultados muito importantes. Assim como a professora Maria Geralda de Almeida também, que tem um trabalho com turismo, com resultados muito positivos. Professora, e qual que é a importância do envolvimento da universidade, das ONGs, da iniciativa privada nessa tarefa de levar direitos básicos a populações muitas vezes negligenciadas pelo Estado? Olha, o papel da universidade, eu gostaria de colocar até fazendo uma distinção das ONGs e da vida privada, porque o papel da universidade na construção da realidade social é muito importante. É o papel institucional de uma instituição que antecede historicamente o próprio Estado. Então, a participação da universidade na construção dessa realidade é uma participação de empoderamento de pessoas que estão negligenciadas pelo próprio Estado. Então, a universidade tem que cumprir esse papel, até porque quem nos mantém hoje em dia é a própria sociedade, né? Então, eu acho que é esse retorno, é o nosso mundo, como eu disse na outra entrevista, que a gente precisa ajudar a reconstruir de uma forma mais justa, mais equitativa, né? Resgatando essas pessoas que estão aí esmagadas dentro de uma perspectiva cidadã absolutamente negada, né? Professora Degmar, a gente está falando sobre direitos, mas além de direitos, o cidadão também tem deveres, não é isso? Quais são esses deveres? São inúmeros, né? Inúmeros deveres, principalmente considerando o modelo de Estado no qual nós vivemos, né? E vivenciamos, né? O cidadão, eu costumo dizer que ao nascer,
Cortou o cordão umbilical, a partir daí começa a surgir uma série de controles, né, de Estado, e esses controles naturalmente importam em dever. Primeiro, que o cidadão ele tem o dever de contribuir, né, para uma sociedade mais justa. Todos nós temos esse dever, e o cidadão, portanto, naturalmente, e a escola tem um papel muito importante nisso, no sentido de conscientizá-lo de que ele é um sujeito social e que ele tem que compartilhar essas vivências, né? Portanto, ele tem que cumprir uma série de imposições que o Estado tem para que essa convivência seja uma convivência saudável. Recolher seus tributos, pagar seus tributos, né? Respeitar o direito do outro, né? E fazer a sua parte nesse dia a dia da convivência social. Bom, intervalo rápido no Viver Ciência. No próximo bloco, você vai saber como funciona o Observatório de Justiça Agrária da Faculdade de Direito da UFG. Até já! Em algumas áreas do conhecimento, os pesquisadores, ao invés de elaborarem grandes questões e procurarem desenvolver grandes experimentos para responder essas questões, em algumas situações eles fazem estudos de caso e começam, na realidade, a acumular, né, informações provenientes de casos específicos na expectativa de que, em algum momento, possa ser feita uma generalização a partir daqueles estudos de caso. Estamos de volta com Viver Ciência. O tema de hoje do nosso programa é Direitos Coletivos e Cidadania. Você vai conhecer agora o Observatório de Justiça Agrária da Faculdade de Direito da UFG, um laboratório que monitora a atuação do Poder Judiciário nos conflitos por terra em Goiás. Vamos conferir então. O Observatório da Justiça Agrária, ele é um laboratório voltado a monitorar a atuação do judiciário em conflitos agrários, conflitos coletivos. Ele também faz um trabalho de monitoramento da legislação voltada à questão agrária, mais especificamente a legislação que trata da questão da terra, indígena e quilombola. O observatório ele está situado na Faculdade de Direito, na Praça Universitária. Ele é vinculado hoje diretamente ao mestrado Direito Agrário. O observatório hoje ele faz parte dele os professores da Faculdade de Direito, alunos da graduação, da pós-graduação, que estão diretamente envolvidos no debate sobre a questão agrária. Mas no observatório também temos a participação dos movimentos sociais, principalmente com lideranças do movimento que procuram o laboratório, tentando ter da nossa parte, né, um estudo ou uma reflexão sobre a questão dos conflitos agrários. Nós já monitoramos alguns conflitos em Goiás, ações de reintegração de posse, geralmente a gente participa de alguma forma quando é requisitado pelos movimentos. Temos um acordo também com a Comissão Pastoral da Terra, que monitora os conflitos agrários também e fazendo cursos de formação para lideranças. A função do laboratório, do Observatório da Justiça Agrária, é através do trabalho do mestrado poder auxiliar, poder informar, poder fazer cursos de formação para lideranças que participam do movimento, para que cada vez mais elas tenham consciência dos seus direitos, e o judiciário também, tentar monitorar o judiciário para a gente saber qual é a atuação judiciária e de que forma essa atuação tem capacidade de produzir justiça ou de gerar conflitos. Bom, e o Observatório de Justiça Agrária monitorou entre os anos de 2003 e 2011 os conflitos agrários em Goiás, né, e o estudo deu origem a essa publicação que vocês estão vendo aqui. Professora Maria Cristina, qual balanço você faz desses estudos? Bom, esse relatório que foi produzido foi a primeira iniciativa do Observatório da Justiça. Foi um projeto, esse observatório nasce como um projeto, coordenado por nós, né, com a participação do professor Adegmar, professor Cláudio, que aparece na reportagem, e foi um projeto que foi financiado
pelo SES América Latina, Centro de Estudos Sociais da América Latina, e pela Fundação Ford. E aí nós fizemos aí o levantamento desses processos em 3 estados, né, professor? Quatro estados. Mato Grosso, Goiás, Pará e Paraná. E foram analisadas os conflitos, né, as ações resultantes de conflitos pela posse, pela propriedade da terra. E a gente pôde observar aí que a atuação do judiciário fica dificultada à medida que você tem um judiciário mais pronto ou preparado para atender a conflitos individuais, muito mais do que a conflitos coletivos, né? E a dificuldade por um direito, porque na verdade a aplicação de um direito muito mais de ordem civilística do que o direito agrário público, né, voltado à solução desses conflitos sociais. A gente observou que nos estados onde existem varas agrárias, isso, pelo menos os aspectos formais, são mais cumpridos, são mais observados, embora o conflito prevaleça, embora as injustiças ainda continuem, né? Talvez o professor Adegmar tenha alguma coisa para acrescentar. Eu gostaria de deixar um registro importante com relação ao que a professora Maria Cristina coloca quanto à especialidade do Poder Judiciário, ou seja, determinados juízes que ocupam determinadas funções, determinadas varas, né? E aí eu chamo a atenção para o que o CNJ ultimamente tem, inclusive, trabalhado bastante no campo do judiciário, no sentido de especializar o máximo possível as unidades judiciárias para trabalhar com esse tipo de conflito, né? E dos estados pesquisados, nós tivemos aqueles em que existem várias agrárias, né, que os juízes que ocupam essas varas, normalmente eles, ao prolatar decisões, por exemplo, concessão de liminares de reintegração de posse, né, ou negando essas liminares, né, naturalmente percebe-se que aqueles juízes que são especializados na matéria, a decisão nem sempre é igual àquelas unidades judiciais em que os juízes não são especializados nesse tipo de conflito. Então esse é um detalhe interessante que o CNJ, inclusive, atualmente vem debatendo com o judiciário brasileiro, no sentido de estimular o máximo possível, especializar essas unidades judiciais para atender esse tipo de conflito com a agilidade, né, e com a segurança jurídica que as situações realmente recomendam. Nós também levamos o resultado desse relatório ao Judiciário de Goiás, né? Se você se recorda, fomos ao tribunal e me parece que essa ação tem resultado agora numa interlocução maior do programa de mestrado em Direito Agrário com o Judiciário e com a atuação do Observatório da Justiça. O que é interessante para as duas, para a Justiça em Goiás, né, porque tem um serviço especializado aí, uma atuação especializada de professores e alunos de pós-graduação a serviço, e também para o programa que está lidando com a realidade e tendo contato e ajudando a construir aquela realidade social que a gente tanto acredita que seja esse o papel da universidade, né? Construir uma realidade social diferente daquela que está posta. Ok, o Viver Ciência de hoje está chegando ao fim. Eu quero agradecer a participação da professora Maria Cristina Vidotti no nosso programa. Obrigado, professora. Eu agradeço mais uma vez a participação, a importância desse programa Viver Ciência, né, para a comunidade acadêmica, para a comunidade em geral, e a importância da gente poder vir aqui e falar um pouco do nosso trabalho, para que a comunidade conheça o nosso trabalho, e também nos colocamos à disposição. Quem quiser entrar em contato comigo pelo e-mail do CNPq, mcvidotti@pq.cnpq.br. Estou à disposição para outros esclarecimentos. Quem quiser participar dos nossos projetos, estamos aí abertos à participação de todos. Ok, muito obrigado. Agradeço também a participação do professor Adegmar José Ferreira. Obrigado, professor. Bem, eu agradeço também pelo convite, estarei sempre à disposição. E eu vou colocar também meu e-mail à disposição das pessoas que tiverem interesse em fazer contato para tirar alguma dúvida. É adegmarjferreira@uol.com.br. Muito obrigado pelo convite. Estaremos dispostos a contribuir sempre. E agradeço também a você que nos assiste, lembrando que você pode continuar acompanhando o nosso programa através do site da TV UFG e do Facebook. Até a próxima!